Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o Evangelho de São Mateus. E hoje, diante do 20º capítulo, tivemos a oportunidade de acompanhar o terceiro e último anúncio da paixão feito por Nosso Senhor a seus discípulos, que vem intercortado pela atitude da mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e Tiago. É significativa essa continuidade porque mostra uma distância de sensibilidade muito grande. Jesus falava algo que lhe era muito caro e precioso ao coração. Partilhava com seus discípulos a preparação daquele que seria o tempo mais duro da vida de todos eles. Entretanto, a forma como Mateus compõe dá a impressão de que os olhares e interesses não estavam voltados para o coração, as intenções e os sentimentos do Senhor, que com suas escolhas comunica aos discípulos algo valioso. Parece que Jesus e os discípulos estão em sintonias completamente diferentes. Isso mostra uma certa necessidade que nós temos de que Deus nos ajude até mesmo com as mediações, que Ele medie as mediações, para que nós possamos receber o que o Senhor nos fala. Sem uma ajuda a mais, nós não conseguimos compreender aquilo que o Senhor nos diz. Não basta que o Senhor esteja disposto a nos oferecer dos seus tesouros e do conhecimento da verdade e da vida eterna, nós precisamos de grande e intensa ajuda do próprio Senhor para poder compreendermos o valor da sua oferta, reconhecermos
a grandeza dessa oferta e dispormos-nos em favor disso. Então esse é um primeiro aspecto do Evangelho de hoje que chama muita atenção nessa passada rápida de imagem entre a paixão e a postura e o coração da mãe de João e Tiago. Por outro lado, estamos vendo aqui o Senhor que vai trazer os seus discípulos para junto de si. Jesus anuncia pela terceira vez a paixão, no terceiro anúncio da paixão, o mais claro, o mais explícito de todos, o mais descritivo de todos, segundo São Mateus. Entretanto, tudo isso não é suficiente para que os discípulos possam compreender e seguir a Jesus. E o Senhor realiza uma obra de mediação a partir do episódio da mãe dos filhos de Zebedeu, para que os seus discípulos possam ser como ele e permanecer como ele. De imediato, o diálogo, que era uma súplica para que Deus cumprisse um ato, se torna um diálogo, poderíamos dizer, com um chamado específico, a beber do cálice, a oferecer a sua vida com o Senhor. Podeis beber do cálice que eu vou beber. Diante daquela inoportuna atitude da mãe, Jesus recolhe em favor de seus filhos um bem muito grande. A declaração de que eles beberão do seu cálice. Deus quer sustentar os seus apóstolos para que bebam do seu cálice. Como é bom saber que, por mais cruenta e difícil que seja a estrada, o Senhor, Ele mesmo se comprometeu em nos dar a graça de participarmos desse tesouro. Mas para isso é preciso que vivamos e que sejamos educados pelo Senhor ao longo da estrada. E dessa forma Jesus, aproveitando-se da circunstância, vai educar os seus discípulos, os seus apóstolos no caminho da humildade, no caminho da escolha pelo serviço. O coração poderia se inclinar de muitas formas diante daquilo que aconteceu. E uma dessas muitas formas é a forma como o próprio Senhor se inclina. Então Jesus, na última parte do texto do Evangelho de hoje, ensina, instrui, adverte os seus apóstolos sobre qual deve ser a postura escolhida por eles, sobre qual deve ser a atitude última do coração daqueles que temem a Deus e esperam no Senhor. Peçamos a graça de também nós termos um coração disposto ao serviço, disposto a cumprir o ato de cuidado e de amor pelos nossos irmãos. Que não venhamos a nos escandalizar com o pecado do próximo, acreditando que por conta de existir e ser dele, nos faz, de certa forma, melhor do que o outro, ou menos grave do que o outro, menos necessitado do que o outro, para ser mais certo na afirmação, quando na verdade todos nós temos uma infinita necessidade do socorro de Deus. Se o Senhor me faz perceber a sua necessidade, é para que eu escolha amá-lo e amar-te como ele me ensina. E dessa forma Jesus orienta no Evangelho de hoje para que todos tenham um só coração, não se dividam pelas ambições e nem pelas compreensões que podem fazer a respeito do serviço que vão oferecer na entrega da própria vida, mas que a coesão e o encontro não esteja naquilo que vamos fazer e nas propostas para isso, mas na escolha que fazemos e na comunhão que nasce como efeito dessa escolha na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus. Abençoe-vos o Deus, e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.